Olá, meu nome é Ivanildo Caetano, sou aluno da Universidade Estácio de Sá, Polo Castanhal, Pará. Número de matrícula 2020 0601 0601. Sou aluno de Teologia, bacharelado. E esse vídeo eu vou fazer uma entrevista com dois líderes religiosos. E um é o padre Igor, da paróquia Bom Jesus, e o outro é o pastor Emerson Teixeira, bispo Emerson Teixeira, da Igreja Pentecostal do Avivamento. As duas igrejas são da cidade de Marituba, e que esse trabalho possa trazer algumas respostas sobre o ecumenismo entre essas religiões e sobre a Bíblia TEB, também sobre as duas religiões. Vamos ao vídeo. Eu vim aqui fazer uma entrevista com o padre Igor, da paróquia Bom Pastor. E, padre, queria lhe fazer umas 3 perguntas sobre... A primeira é: por que a Bíblia usada por cristãos católicos é diferente da usada por cristãos reformados? A nossa Bíblia católica ela contém 7 livros a mais, né, do que a Bíblia dos evangélicos protestantes. Com a Reforma Protestante, século XVI, com Martinho Lutero e entre outros, eles queriam voltar às raízes da igreja, assim eles diziam, né? Eles queriam voltar à igreja, a viver como a igreja primitiva, porque eles desconsideravam, não aceitavam a postura do magistério da igreja vigente. E na tradição hebraica, que é a tradição, né, antiga, não continha esses livros deuterocanônicos, como são chamados. Então, para eles, esses 7 livros não são inspirados, porque eles não faziam parte da tradição mais remota ali das Sagradas Escrituras. Ok. A segunda pergunta é: você conhece a Bíblia TEB? As edições TEB eu, sinceramente, conheço, assim, já ouvi falar, mas nunca a possuí, nunca tive, nunca nem estudei com estas edições da TEB. Porém, sei que é uma Bíblia cuja intenção é o ecumenismo, ou seja, a união entre as igrejas cristãs, né, apesar de suas diferenças. Ok. A terceira e última pergunta é: você acredita que seria possível voltarmos a ter um único cânon bíblico para cristãos católicos, cristãos ortodoxos e cristãos reformados? E por que você acredita, né, se existiria essa... Essa volta, né, essa Isso. união, né, com um texto, um cânon. Era de se esperar, né, que entre os cristãos que professam a mesma fé em Cristo, Salvador, Filho de Deus, né, o Messias, era de se esperar que nós vivêssemos em união aí, somente a respeito dos textos sagrados. É lamentável a desunião entre nós, e nós sabemos o porquê, e tem todo um fator histórico, toda uma questão até de teologia, como entre os cristãos ortodoxos católicos e também os cristãos ortodoxos ocidentais, né? No caso nós, os de rito romano, questões teológicas que eu acho pequenas para nos manterem assim tão afastados uns dos outros. Eu vejo como uma utopia, ou seja, talvez uma realidade inalcançável, um dia termos um texto só, né? Um cânon só. Porque parece que o que mais nós fazemos enquanto seres humanos é lutarmos de maneira individual pelas nossas opiniões. Então, eu gostaria que nós voltássemos a ter um único cânon, mas eu vejo muita dificuldade ainda, porque o diálogo interreligioso, o diálogo entre as igrejas que professam a mesma fé em Cristo, nas igrejas cristãs, ainda é algo a ser muito bem construído, algo ainda a ser feito. Então, assim, hoje eu não acredito, da forma que nós estamos, não acredito que possa haver um único texto, né, um único cânon, mas, de maneira assim utópica, eu gostaria que houvesse. Isso. Seria muito bom, né? Sim. Para todos. Padre, muito obrigado pelas respostas, por essa entrevista, eu lhe agradeço muito. E vamos esperar a próxima entrevista
e estou aqui com o Bispo Emerson, da Igreja Pentecostal do Avivamento, Ministério Avivamento, para que ele possa responder umas perguntas sobre o trabalho, a proposta de trabalho que estamos fazendo. Bispo, a primeira pergunta é: por que a Bíblia usada por cristãos católicos é diferente da usada por cristãos reformados? Houve até onde eu entendo que houve um concílio e se chegou que esses livros não eram inspirados e são chamados livros apócrifos, né? E é só o que difere uma coisa da outra é isso, certo? O porquê que elas são diferentes, só é essa questão desse concílio que houve, certo? E chegaram num denominador comum que esses livros não eram livros inspirados, porque são livros históricos e uma série de situações aí, por isso não igual às Bíblias. E até certo ponto, acho que a única diferença é a questão de livros a mais que tem na Bíblia católica. Certo. E a segunda pergunta é: você conhece a Bíblia TEB? Se você conhece, qual a sua opinião sobre a proposta dela? Tá, eu conheço meio superficialmente a Bíblia TEB e eu acho uma boa proposta, certo? A nível de estudo, ela é sensacional, assim, o conteúdo histórico muito aprofundado e de muitas... a visão... É uma visão de vários especialistas em vários níveis, né? Certo? Não só um cristão protestante, não só um cristão católico, certo? Mas pessoas que são especialistas em teologia e em outras áreas também. Ok. Você acredita que seria possível voltarmos a ter um único cânon bíblico para cristãos católicos, cristãos ortodoxos e cristãos reformados? E por quê? Eu acredito que pode sim. A única divergência, como eu estava falando, é questão de doutrinária, né? Então, mas eu acredito, a Bíblia para mim ela é uma só. A mesma, eu tenho Bíblias católicas e o que diferencia a questão dos livros, mas para mim a Bíblia é uma só. Eu acredito que poderia chegar nesse ponto. Só que o que impede isso é essa divergência que nós temos de doutrina, certo? De dogmas e uma série de outras coisas, que uns são a favor, outros são contra, e é onde a gente não vai chegar no denominador comum. Certo. Muito bem. Bispo, muito obrigado. Bom, como vimos nas duas entrevistas, e de acordo com a explicação de cada um, com a do padre Igor e com a do bispo Emerson, conseguimos entender que a única diferença entre as duas Bíblias, tanto da católica quanto a protestante, são os 7 livros, que em uma existe e na outra não existe, que foram excluídas pelos protestantes ou reformados, como se diz. Livros esses conhecidos como livros apócrifos. E ao serem perguntados sobre a Bíblia TEB, os dois dizem conhecer superficialmente, mas não ter uma afinidade com a mesma. O padre, em suas próprias palavras, diz que sei que é uma Bíblia cuja intenção é o ecumenismo. Já o bispo diz que eu acho uma boa proposta ao nível de estudo. E na terceira pergunta nós podemos ver uma divergência entre os dois, pois, segundo o padre, diz não acreditar em um único cânon bíblico.
devido ao não envolvimento com as outras religiões, com as outras denominações, não entrarem em um processo de conhecimento geral. E já o bispo diz que poderia existir um único cânon, mas eles concordam quanto à questão teológica e doutrinária, que afasta essa proposta de termos de um único cânon bíblico, tanto como para cristãos, católicos ou reformados, que são os protestantes. Então nós vimos nas entrevistas que eles podem crer que poderia existir um único cânon, uma única Bíblia para todos os cristãos, os que professam o cristianismo. Mas devido à questão teológica e à questão doutrinária de cada grupo, de cada denominação, isso vai ficando um sonho distante para cada um desses grupos. Que esse vídeo tenha servido para informá-los de como as pessoas estão vendo hoje em dia e lidando com essa diferença teológica, doutrinária, sobre as Bíblias, as Bíblias Sagradas, e que possamos, quem sabe, um dia ter um único cânon, uma única liturgia, para que todos possam professar a mesma fé. Muito obrigado.